Bom, feitas as requisições, o próximo passo é a aprovação dessas requisições no sistema. Como eu me cadastrei como gerente de contrato e gerente de custos, as requisições vão passar apenas por um processo de liberação que vai ser o de custos. Quando eu entrar na tela de liberação de requisições, o sistema vai listar para mim todas as requisições que estão aguardando a minha aprovação. Então, independentemente da obra, estão todas as requisições aqui. Eu posso filtrar por uma série de filtros aqui. Eu posso filtrar aqui por cima, né? Então, X001, vieram as requisições que tem o X001, ou eu poderia ter filtrado aqui, por esse filtrinho do coletor de custo. Ele vai compondo os filtros aí da melhor maneira. Clicando numa requisição, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o tipo da requisição, eu posso alterar observações, quantidades, todos os campos em laranja eu posso trocar. Tá? Posso trocar o faturamento dela, eu posso reprovar, eu posso aprovar e eu posso analisar a meta. Eu vou fazer o seguinte, nessa requisição, eu vou aprovar essa requisição como uma cotação mesmo. Então, vou aprovar e ótimo. A requisição vai para frente. Sempre que eu estiver executando o meu processo de uma forma normal, assim, as coisas vão para frente, ele vai aparecer uma caixinha opcional de observação. Sempre que eu estiver fazendo uma devolução, um estorno, alguma coisa assim, ele vai aparecer uma caixinha obrigatória de observação. Por quê? A pessoa que está atrás e vai receber esse processo de volta tem que saber o que está acontecendo. Quando eu estou indo para frente, não é obrigatória essa observação. Se eu colocar uma observação aqui, por favor, liberar até o meio-dia. Se eu fizer isso aqui, né, na verdade, aqui eu estou fazendo um exemplo meio... não tem muita noção, porque eu vou passar por uma tela de mapa agora. Né? Mas se eu estivesse emitindo a requisição na hora de chegar aqui, o que acontece? Se tem uma observação, ele manda um e-mail para a pessoa que está na frente desse processo. Se não tem, ele só guarda o histórico. Então, vou liberar este daqui como uma cotação e vou liberar o outro como um pedido mesmo. Então, cotação está enviando o e-mail de cotação. E agora, vou enviar outra requisição aqui como uma requisição de regularização. Vou aprovar. E dessa fase aqui, ele já emite o pedido de regularização. Né? E o pedido vai ficar esperando, aí, aguardando a aprovação do próprio gerente da obra. Vamos ver o pedido aqui. E depois da presidência. Está aqui o pedido. Aguardando liberação, diretor da obra. Então, tenho aqui o pedido de consulta de alvenaria. Ótimo. Então, vou fechar esse pedido. E aí não tenho mais nenhuma requisição aqui para aprovação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar o processo de mapa. E eu vou montar o processo de aprovação, acabar de aprovar esse pedido, para a gente ver o reflexo lá na WBS. Então, vou vir aqui, liberação de pedido de diretor de obra. Esse pedido da consultoria ele está parado aqui nessa tela. Né? Eu vou liberá-lo e depois vou liberar esse pedido como diretor, como presidente. Então, a obra era a X1 aqui, o X001, que era o nosso shopping modelo. Aqui fica todo o histórico desde a requisição até a hora que o pedido foi criado. Vou aprovar. Toda a tela tem aqui o caminho de ida e o caminho de volta. Então, vou retornar, ele volta lá para a requisição. Vou aprovar, vai para o próximo passo aqui, que é a aprovação da presidência. Guardando a aprovação da presidência. Vou entrar na tela de aprovação de presidente, que é essa daqui. Vou liberar esse pedido só para mostrar o que vai acontecer na nossa WBS. Então, deixa aprová-lo aqui. Obra é a 001. Pedido
da consultoria. Então vou aprovar. Então está aprovado. Se eu voltar aqui no meu projeto atual, né, e for nessa atividade de alvenaria de 9, que a gente estava usando de exemplo, você vai ver que eu já tenho todas essas informações, inclusive a do pedido, voltando aqui para a minha WBS. Então vou achar a alvenaria, que era a alvenaria de 9, né? Vamos achá-la aqui. Tá, isso aqui é importante, tá vendo? Eu coloquei um filtro aqui e ele não achou nada. Por quê? Ele está filtrando apenas em cima dos itens aqui que estão visíveis. Se eu quiser filtrar lá dentro, eu venho por esse filtro. Esse filtro ele é mais parrudo. Então, alvenaria. Alvenaria. E aí eu tenho a alvenaria de bloco de 9, que é esse cara aqui. Tá vendo que agora eu estou na visão atual. Então, na visão atual, eu tenho aqui, ó, as minhas requisições, né? Então, para essa atividade aqui, eu fiz duas requisições. Uma foi um mapa de cotação e uma foi um pedido direto. Tá aqui. Para essa requisição, eu tenho um pedido já emitido, que foi o pedido da consultoria apoio aqui, né? Se eu quiser ver o pedido, eu consigo clicar aqui e ver o pedido, ou seja, todo o hiperlink aqui funciona como um atalho para ou o pedido, ou a cotação, ou um link para a cotação, ou para a própria requisição. Então está aqui o pedido, e aqui, como eu estou nessa atividade, ele está pintando para mim a atividade que item do pedido que está relacionado à atividade que eu estou parado. Porque poderia ter um pedido com vários itens aqui e eu teria que descobrir quais são. Então, o que tiver em verde aqui é relativo à atividade que eu estou parado aqui na frente. E aí, depois eu vou ter o contas a pagar. Não tenho nenhum ainda porque eu não tenho nenhuma nota desse pedido. Mas aqui já começam algumas informações interessantes. Estou na tela do atual, né? Código do cliente, descrição do cliente. Até aí, tudo bem. Aí vamos explorar um pouquinho mais estas colunas aqui. Primeira coluna, total meta, R$ 23.406,10. Da onde veio essa informação? Essa informação veio da minha visão meta, 23.406, que por sua vez veio da minha composição. Então eu fiz uma composição, essa composição tem um valor de 23.406 e esse é o valor meta da minha atividade aqui, 26.406. O que mais que eu tenho aqui? Aí eu tenho aqui um total de pedido. Eu tenho R$20 mil para essa atividade, que é o quê? Exatamente o pedido emitido aqui. Se eu tivesse vários pedidos aqui, ele ia somar tudo para mim. A terceira coluna aqui, na verdade a quarta coluna, né? Eu tenho uma coluna no meio aqui, é esse saldo a contratar. O que significa esse saldo a contratar? Bom, eu tenho uma atividade que eu tenho R$23 mil meta, né? O que eu tenho lá para gastar, e eu já comprometi R$20 mil em pedido. Então eu tenho R$3.406 a contratar, ou seja, eu tenho a comprometer, que é basicamente a diferença desses dois valores. Só que aqui tem uma coisa, né? Uma coisa importante aqui nesse campo. Tá vendo que ele é um hiperlink? O importante aqui é o seguinte, eu posso fazer um ajuste nesse valor aqui, por uma série de razões. Primeiro, pode ter uma situação onde eu não tenha como acertar minha composição meta aqui exatamente agora, nesse momento. Eu tenho que, dependo de projeto ou de alguma outra informação, e eu não consigo mexer nisso agora. Mas não é porque eu não consigo mexer nisso agora que eu vou deixar o valor errado. Então eu quero acertar esse valor. Ou posso ter uma outra situação. Por exemplo, eu sei que vai ter um pedido aqui de uma outra consultoria, de uma outra atividade qualquer aqui, que vai custar uns 20 mil, uns 30 mil, mas não está fechado ainda porque está em cotação, ou não está fechado porque falta alguma coisa que eu não tenho aqui, e eu sei que vai custar mais essa atividade. Não vai custar só mais 3 mil, vai custar mais 15 mil.
E eu quero mostrar esse valor alterado aqui antes mesmo de eu ter todo o processo completo. Porque senão eu posso ficar sempre com uma informação atrasada, desatualizada. Então o que eu posso fazer aqui nesse caso? Posso vir nessa coluna e falar, não, essa atividade, tudo bem, está falando que vai gastar 3 mil, mas ela vai gastar mais. Ela vai gastar, eu vou colocar aqui um saldo a contratar de 15 mil reais. 15 mil reais, vou falar, os projetos de aprovação da fachada ainda não foram inclusos. Eu posso colocar uma observação aqui daquele jeito com figura, negrito, etc. E posso colocar quantos arquivos eu quiser. Ou seja, eu posso colocar esse número aqui e pôr todo o embasamento desse número, planilhas, etc. que me levaram até essa informação. A partir do momento que eu ajusto essa contratação, eu vou ter um outro valor aqui. Então, eu tenho 23 mil, total de pedido 20 mil, e eu tenho um saldo a contratar agora de 15 mil, porque eu alterei esse saldo aí. Eu fiz na mão esse valor. Tá vendo que tem uma seta azul aqui? Essa seta azul indica que essa atividade eu mexi. Eu fiz algo nessa atividade que não está sendo levado em consideração apenas esta informação aqui. Tem uma informação a mais. E para eu ver essa informação, tem que clicar aqui. E aí eu vejo quais foram as alterações que eu fiz. E aí, conforme eu clico aqui, vem as observações daquela alteração. Bom, então tenho aqui um saldo a contratar de 15 mil reais. Eu tenho um total contratado aqui de 57% e 14%. De 57,14%. Por quê? Eu tenho 20 mil reais contratado, né, num valor aqui que vai dar uns 38 mais ou menos. O valor está aqui na frente, depois a gente já vê. Mas o importante aqui é que eu tenho um saldo contratado de 57%. Tenho 0 de notas fiscais, 0 de notas fiscais faturadas contra o cliente, 0 de notas fiscais faturadas contra a empresa. 0 de notas fiscais pago, porcentagem paga igual a 0, e não tenho retenção contratual nenhuma. Não tenho nenhuma nota ainda. O que eu tenho aqui? Um saldo a produzir de 35 mil reais, que é o quê? A soma do meu valor de pedido mais o meu ajuste aqui, certo? E aí eu tenho o meu total atual. Quanto custa a minha atividade de bloco de concreto de 9 agora? Custa o meu comprometido aqui, mais o meu ajuste. Né? Antes ela custava o meu valor meta. Agora eu tenho que o meu valor meta é 23 mil e eu tenho 35 mil como sendo o meu total atual dessa atividade. E esse total atual ele vai sendo somado, até que chega no total atual da minha obra aqui. Né? A mesma coisa acontece com o total meta da minha obra. Eu consigo ver essa soma indo lá para cima, ou indo resumindo aqui na atividade, etc. Tenho mais algumas colunas aqui de apoio, que na versão final do sistema ele vai sair. Na versão final não, depois de alguns meses aí do sistema em operação, ela vai sumir. Mas atualmente vai ser uma coluna muito útil, que é o seguinte: o valor total que está na planilha do MT, né? Se eu tivesse essa obra, fosse uma obra que começou no MT, por exemplo a DAO, que era o meu exemplo anterior, eu tenho o valor que ela está lá na DAO, eu tenho a diferença do que está sendo calculado nesse sistema para o valor que estava calculado lá na DAO, e eu tenho o valor de reembolso. Então essas colunas do MT são interessantes nesse momento aqui, porque vão facilitar para que a gente faça uma comparação do que foi migrado. Depois elas somem. E aqui é importante também que eu tenho o quê? Eu tenho minha diferença em relação à meta. Por exemplo, eu tinha uma meta de 23 e vou gastar 35. Então eu tenho 23 e alguma coisa, né? 23.406, e eu tenho aqui uma diferença de 11.593 em relação à meta. Negativo, tá vendo que está vermelhinho.
Essas linhas aqui, elas estão verdes, não é porque elas estão positivas ou negativas, não. Essas linhas elas estão verdes porque eu filtrei a minha AWS. Então, onde tinha alvenaria está em verde. Se eu limpar o filtro aqui e for lá em alvenaria, você vai ver que não tem nada de verde lá. Ela está vermelhinha. Vamos pegar aqui a alvenaria. Cadê a alvenaria aqui? Deve estar por aqui. Vamos ver. Aqui. A alvenaria de bloco já ficou negativa, a alvenaria. E aí a atividade também ficou porque já mudou, né? Já tem uma atividade aqui dentro que já está negativa, deixou todo o resumo aqui negativo. Esse diferença com relação ao MT aqui está tudo em vermelho, porque este caso específico é uma obra que eu acabei de fazer aqui como modelo. Então, não existe valor do MT, ele está comparando com o valor zero. Então, está sempre dando diferença. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer agora o mapa de cotação e vou fazer a entrada da nota. E aí a gente vê como que voltam as informações de pagamento e nota fiscal aqui para o sistema. Vamos fazer rapidinho a cotação. Então a cotação tem aqui o primeiro passo, que é delegar a requisição, né? Depois da delegação tem que montar, né? Montar a requisição, o mapa e emitir o pedido. Então vou delegar a requisição aqui da obra X1 para mim mesmo. Então estou aqui na obra, X-001, 001, faltou um 1 aqui. Tenho a minha requisição aqui, vou delegar para um comprador. O comprador vou ser eu mesmo, delego ela já veio aqui com o nome. A próxima etapa aqui é agrupar essa requisição. Poderia fazer de uma requisição mais de um mapa, ou ao contrário, de mais de uma requisição um próprio mapa, para quem está faturado. O meu grupo de material aqui, que eu vou escolher. E aí eu vou selecionar os itens para compra, selecionei os dois, e vou montar um mapa, né? Ele vai montar um mapa e vai me dar um número aqui. Depois que eu montei o mapa, ele vai falar que não tem mais nenhuma requisição, eu vou cotar esse mapa de cotação. Cotagem no mapa é muito simples. Eu seleciono o mapa de cotação, entro na tela de cotar, ponho os fornecedores e emito o pedido. Eu vou fazer uma simulação interessante aqui, que é para a gente explorar melhor a AWS. Eu vou fazer um pedido, que um mapa de cotação com 2 fornecedores, né? E aí, para cada fornecedor, eu vou emitir um pedido, só que um pedido, um faturado contra o cliente e outro faturado contra a Amatec. Então, vou colocar aqui 2 fornecedores. Vamos colocar este cara aqui e vamos colocar este cara aqui. Estou pegando os fornecedores aprovados, né? Porque senão o sistema não deixa colocar. E aí, vou pôr o preço e requisitar. Não vou entrar nos detalhes da tela do mapa, porque não é o objetivo aqui. Mas aí eu vou requisitar um para Amatec e um. Vou pegar esse cara aqui, vou pôr um preço de 10, só para fazer nossa simulação. Não, vou colocar um preço de 1, para fazer nossa simulação. Vou comprar desse cara aqui. E vou colocar que o faturamento desse cara aqui é Amatec. E o outro, falta uma coluna aqui que é informação, ela é obrigatória. E o outro, a BKERT, eu vou comprar o segundo item. Vou falar que o quilo de cimento é 0,50. E eu vou comprar esse aqui do Visionaire, que é o cliente deste outro fornecedor. Vou finalizar o mapa, né? Condição de pagamento. Está faltando condição de pagamento aqui. Informação, condição de pagamento desse daqui. Vou finalizar o mapa. E aí ele me mostra que o mapa está com a cotação automaticamente liberada, porque esta é a configuração da Amatec. Então, daqui eu já consigo emitir os meus pedidos. Um para BKERT faturado contra a Amatec e o outro faturado contra a Visionaire. Está aqui o primeiro pedido, faturado contra a própria Amatec. E aí eu vou imprimir, fazer o outro pedido, faturar contra o cliente. E a gente volta no próximo filme fazendo a entrada da nota fiscal.